Olá, boa tarde. Começando a live no Instagram, Toque de Bola JF, nesse horário de quarta-feira, 5h30, horário que nas duas últimas semanas a gente teve um resultado muito bacana com as lives que a gente pôde divulgar com uma antecedência maior, né? Conversamos com o Marco César, o ciclista aqui de Juiz de Fora, que ficou 3 para 4 dias perdido na mata, pertinho aqui de Bom Jardim de Minas. Na quarta-feira passada, tivemos um papo muito bacana com o Tadeu Gaspareto, que é formado aqui na Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, na FAEFID, e hoje é doutor em Economia do Esporte, mestrado em Gestão do Esporte. Falamos um pouco sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Estes papos já estão no YouTube e hoje a gente vai falar com a Maria Angélica Martins sobre o mental, o emocional dos atletas de base. Esse é o tema. A Premier Mentoring já está perguntando aqui. Obrigado pela presença da turma. O Ábido também está entrando. A Angélica também está entrando. E ela que vai participar conosco nesta live até às 18 horas. Já agradecendo demais aí a sua participação. Missão, né, das nossas redes sociais. A gente costuma dizer aí que o Toque de Bola está em toda parte e sem exagero. A gente está no portal, está nas redes sociais. No sábado a gente teve a oportunidade de conhecer a Maria Angélica pessoalmente, né, já há algum tempo. A gente, principalmente em contato com o Claudinho, pai do Guilherme, e agora, só no final de semana que a gente pôde bater um papo lá na hora do café do evento da Suprema Gestão do Esporte. Tudo bom, Angélica? Tudo ótimo, e com você? Obrigada aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Toque de Bola é uma referência, né, na área esportiva, mantém a gente sempre atualizado, é um prazer estar aqui. Olha o Guilherme aí, ó. Ah, audiência qualificada hoje. Guilherme está na área aí. Como é que foi, então, para começar, Angélica, né? Até para você, algumas pessoas já conhecem, inclusive por a gente participar das lives, você também, sempre que tem oportunidade, acaba contribuindo, mandando alguma opinião, ou a gente mesmo pede para você uma opinião com algum assunto que está em voga, mas como é que você chegou aí para esse caso do Guilherme específico? Porque o Claudinho já comenta há muito tempo que você tem esse acompanhamento. Deixa eu só falar um pouco dos nossos patrocinadores, o Classic, a Santa Casa de Juiz de Fora e o Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagem. Vamos falar um pouquinho, então, desse seu trabalho. Vamos citar o Guilherme, né, que é uma referência para a gente aqui, e depois a gente vai entrar em alguns temas aí, inclusive bastante atuais, Angélica. Primeiro quero me apresentar aqui, muita gente não me conhece, né? Meu nome é Maria Angélica, sou treinadora mental, especialista em alta performance, em flow, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, o que é o estado de flow. Já treinei mais de 1.000 atletas, tá, dentro dessa metodologia, atendo atletas de seleção, inclusive Guilherme é um deles, né? E hoje eu estou realmente focada mais no mundo profissional, indo mais para essa área, focado no alto performance mesmo. Então, assim, para falar sobre o Guilherme, o caso que ele vivenciou foi algo que realmente são questões inesperadas que a vida traz, mas o Guilherme ele estava bem preparado para isso, né? Então, a gente já faz um trabalho há muito tempo, o Guilherme desde a base se desenvolvendo. Ó, o Wellington aí do vôlei, técnico do voleibol. Obrigada, meu amigo. E o Guilherme já estava preparado, porque a preparação mental ela existe para isso, né? Para ela te dar um autocontrole, para você conseguir se autogerir. E naquele momento ali, daquele episódio da guerra, lógico que você bate ali a questão de viver, né? A questão de morrer ou viver, a luta ou fuga, mas ele ali estava bem focado, ele conseguiu realmente, junto com a vida espiritual que ele exerce no dia a dia, que é um suporte fora do normal para você ter saúde mental. A gente foi ali conduzindo, tanto eu quanto a família, os empresários, e graças a Deus o Guilherme conseguiu passar por isso, hoje ele já está num outro nível, por isso que é importante. Trabalhar a mentalidade faz com que você consiga vivenciar de forma madura os conflitos que vão acontecer com você no dia a dia, mas você não perde o foco do teu sonho. Então, o Guilherme ele tem um sonho, né, que é se tornar uma referência no mundo do futebol, e ele já voltou para o foco. O Guilherme agora já está
no outro clube, né? Está trabalhando aí duro para buscar a posição dele, para ele crescer cada vez mais. Então, a mentalidade faz a diferença. E esse episódio que o Guilherme viveu da guerra vai levar para ele grandes experiências. Porque eu sempre falo, o atleta ele está preparado para desafios. E esse foi mais um desafio que o Guilherme viveu. Então, assim, o atleta ele tem essa característica muito forte, né, que não são as pessoas comuns, né, o atleta ele tem isso, então ele já está preparado para viver o desafio. Então, foi só mais um desafio que ele viveu. Graças a Deus, com a bênção de Deus, ele está aqui saudável e está focado agora na carreira dele. E agora a gente tem outros objetivos pela frente. É verdade. Para quem não acompanhou, né, quase todo mundo acompanhou, né, mas só para situar aí quem não acompanhou tanto, o Guilherme, depois de passar pela base do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, período maior do Botafogo, consegue seu primeiro contrato como jogador profissional na Ucrânia, né? Ainda também um pouco na base, mas já com possibilidade de jogar no profissional, faz uma pré-temporada muito boa e, de repente, tem a situação da guerra e o Guilherme tentando sair da Ucrânia, vai até a fronteira com a Polônia, não consegue, volta, né, fica num local mais próximo, faz outra tentativa, não consegue, aí ele começa a fazer uns vídeos, a gente começa a ficar todo mundo preocupado, ele também já mostrando um abatimento, mas, né, ninguém queria que ele passasse por isso, mas já foi colocado à prova aí tudo que ele pôde vivenciar nesse trabalho. Antes de falar de questões específicas, Angélica, a gente viu até no evento lá que a gente participou da Suprema, entre os assuntos que foram comentados, né? Porque você falou que tem o trabalho da base, mas agora está um pouquinho mais voltada para o profissional. Essa concorrência é muito grande, né? O professor Marcelo Mata citou entre os exemplos que de 1.000 atletas que tentam ser um jogador profissional de futebol, 3 conseguem ser jogadores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa pressão, ainda ficando nesse trabalho, nesse assunto, nesse tema do futebol de base. Fala um pouquinho dessa pressão com que o atleta tem que conviver, e eu não sei se você pode também dar esse testemunho. Muitos deles, em determinado momento, viram para você e para a família e falam assim, para mim não vai dar mais não, estou parando. Fala um pouquinho dessa pressão, já que você lida diretamente com isso. Olha, um assunto muito importante, o meu trabalho vai continuar para a base, só que de uma forma diferente, porque a base é o nosso futuro. Né? Então, investir na mentalidade, no desenvolvimento humano do atleta, na base, é muito importante para que tenhamos atletas melhores aí no futuro, mais seguros, mais confiantes e tudo mais. Então, a pressão, o futebol mudou, a forma de se preparar mudou para o esporte, principalmente para o futebol, e cada vez mais ele está sendo visto como um negócio, é um business, e o atleta ele precisa trabalhar a própria marca no dia a dia, desde a base. Então, existe toda uma expectativa, todo um anseio em cima daquele atleta, e para ele ter um diferencial competitivo, onde ele consiga ser relevante dentro do mundo esportivo, é algo que ele às vezes não consegue lidar, ou por falta de estrutura física, mental, familiar, né, técnica. Então, assim, às vezes a falta de estrutura. Então, só o talento hoje não basta no futebol, no esporte. Existem outras questões que precisam ser aprimoradas, que precisam ser lapidadas para que esse atleta consiga passar por esse funil, para que ele consiga realmente ir para o mundo profissional. Chegar no mundo profissional é até muito mais, a probabilidade é maior. Agora, se manter que é o difícil. Então, por isso que hoje eu estou trabalhando também muito mais com atleta profissional, porque ele chega no mundo profissional, mas daqui a pouco você esquece de falar desse atleta. Então, são desafios diferentes. Então, o futebol, cada vez que você passa, não dá para você relaxar. Então, essa pressão, um atleta jovem, adolescente, às vezes ele não consegue lidar com isso. Cobrança dos pais, ele tem que sustentar a família. E aí, quando dá 16 anos, geralmente ele até desiste. Ele não aguenta isso. Né? Porque ele vai olhando para a realidade dele e os desafios que tem pela frente, ele não consegue se sentir capaz, confiante, não tem uma orientação e ele desiste. Então, até por essa questão, eu sou especialista em pais de atleta, eu estou escrevendo um livro, um manual, né? Pais de atletas de alta performance, vou querer lançar aqui com vocês também, no qual eu oriento os pais para que eles saibam lidar com essas expectativas, que eles sejam realmente um apoiador. E existe essa dor dentro da família em relação ao esporte,
onde algumas vezes os pais negociam afeto até para o filho. Você hoje foi bem no jogo, vem cá, abraça. Não foi bem, sai fora. E começa a falar algumas questões que às vezes acaba tirando, né, diminuindo a autoconfiança desse atleta, destruindo a autoestima desse atleta e faz com que ele vá perdendo força, foco e tudo mais. Então, hoje o meu papel dentro do esporte não é só a performance. É realmente também essa questão, por eu ser advogada na área desportiva, é trazer essa questão de direitos e deveres, clareza de papéis dentro da família, do esporte e da performance, do negócio. Então, por isso que é importante essa visão de uma mentora junto com o atleta para dar esse suporte. Então, o próprio Guilherme, a gente está sempre trabalhando isso, né? Questões da carreira, questão que a vida exige para ele. Então, quando o atleta ele começa a namorar, quando ele começa a se relacionar, é um outro desafio. Ele vai para o mundo profissional, ele casa, ele tem que dividir o foco dele, é um novo desafio. E o que eu percebo é que os atletas, quando ele vai para o mundo profissional, ele acha que ele não precisa de mais nada. É o contrário. É agora onde tem aquele público seletivo que vai ser mais difícil que ele consiga se tornar relevante. Então, e o que os clubes, de maneira geral, é difícil a gente, né, particularizar, mas pelos contatos que você tem, são muitos, né, são centenas de atletas, o que os clubes têm? É difícil falar de maneira geral, mas o que você pode passar? Eles têm uma pessoa que atende várias categorias de base, eles têm alguma estrutura? Antes de você responder, só mandar abraço para o povo aqui, senão eles vão ficar com raiva minha. Olha, o mestre a Ellen, Giovanni. Se eu esquecer alguém, pode me ajudar aí. Vamos fazer a chamada. Giovanni é meu marido. Um beijo, amor. Agência, Andressa, Gleison, sucesso na jornada para você. O Premier Mentoring, o atleta no esporte vive a vida em alta velocidade. O Max Borba também. Olha aí, a Luciana, mãe do César, aí também de Juiz de Fora. Newton e a Luciana. O César é atleta do Avaí, também trabalha comigo. Do Avaí. Fala um pouquinho, então, dos clubes, antes da gente entrar em assuntos específicos, especialmente esse último final de semana, né, que envolveu, por uma feliz coincidência, mas até é legal para você falar, um atleta da base do Palmeiras, naquele episódio com o Caleri. Mas fala um pouquinho do que os clubes oferecem, se você tem chance de conversar com esses profissionais dos clubes quando há, como é que é isso? Olha, hoje dentro dos clubes de formação, os grandes clubes, eles têm o trabalho da psicologia do esporte, mas os psicólogos eles não conseguem, né, lidar com todos os atletas, ou seja, nessa questão emocional e mental, que é um diferencial do meu trabalho, que é baseado mais na neurociência, o atleta ele não consegue, às vezes, trabalhar questões pontuais dele. Então, ele fica com receio, ele acha que a psicóloga, para ele, essa é a impressão que eu tenho vários atletas de grandes clubes, eles não conseguem se sentir à vontade para conseguir expor. Então, hoje o trabalho da psicologia do esporte existe em muitos clubes, mas nem sempre é tão eficaz para o atleta de forma pontual, porque ele não se sente na liberdade de falar sobre isso. Ele tem receio de falar algumas fraquezas dele, que ele precisa se desenvolver, e disso prejudicá-lo. Então, assim, existe... Tem medo de isso possa aparecer uma insegurança, né? E, de repente, ele perder até um lugar no time por causa disso. Então, acaba que a psicologia hoje ela tem um trabalho muito psicossocial, tem um trabalho muito mais de conscientização, assim, de motivação para os atletas, né? Alguns temas específicos são colocados em grupo, mas eu ainda não consegui acompanhar um trabalho assim com metodologia bem prática para o atleta colocar. Então, estou com medo de errar. E aí? Estou com medo de errar, como é que eu faço? No treinamento mental, a gente consegue já trabalhar mais isso mais rápido, né? Se for uma questão de medo ali imaginário, de alguma questão de insegurança, mas às vezes dentro do clube, para ele chegar e conversar com a psicóloga, ele tem que ter essa relação mais estreitada, né? E nem sempre ele se sente confortável. Mas existe, assim, os grandes clubes têm. Clubes menores, até eu estou me disponibilizando, eu estou indo aos clubes, fazendo palestra, inclusive fui aí em Juiz de Fora, né, no JF Vôlei, fui também no Benfica,
Tem outros agendados, vou voltar aí também, para a gente propagar esse tipo de trabalho que ajuda muito. Semana que vem eu vou para São Paulo, tem alguns clubes, né, São Caetano, tem outros clubes que estão sendo agendados para a gente propagar esse trabalho para ajudar o máximo de atletas possível, para que tenhamos atletas melhores aí no futuro. Legal. Para quem está entrando agora, não acompanhou eventualmente as nossas chamadas, né? A gente divulgou nas redes sociais, a Angélica também divulgou e tal, nas redes sociais a gente fez a divulgação, enfim, ela trabalha com essa parte mental, emocional dos atletas, e aconteceu um episódio no domingo, né, foi a final do Campeonato Paulista, e que acaba ilustrando um pouco de tudo que a gente, né, claro que tem muito, teria que ter mais tempo para falar de tudo, é um assunto, né, com muitos exemplos, com muitas situações que vale a pena a gente ouvir quem é da área, né, para acompanhar e para ajudar a gente a entender. Mas depois do jogo de domingo, o Palmeiras, né? Muita gente acompanha, mas vamos lá, porque tem sempre algum que pode não estar acompanhando. O Palmeiras tinha que reverter uma vantagem diante do São Paulo. São Paulo ganha o primeiro jogo de 3-1. Vem o jogo de volta, que é no estádio do Palmeiras domingo. O Palmeiras reverte essa vantagem, dá um chocolate, né, na linguagem do futebol, 4-0 no São Paulo. Na saída da delegação ou do grupo de jogadores do São Paulo do estádio, o atacante argentino Caleri, né, os jogadores estão saindo em grupo ali, passa, esse grupo passa, o Caleri vê um menino, que até então seria um torcedor do Palmeiras, a gente não sabia, dá um tapa no celular desse menino, né, e fala qualquer coisa e continua andando, né, cai o celular no chão do menino e tal. Passou, para azar dele, ou sorte nossa, enfim, tudo hoje é filmado, foi filmado, né? E aí depois a gente veio saber que esse menino não é torcedor, é um atleta da base do Palmeiras que tem esse acompanhamento da própria Angélica. Vamos falar de tudo que representa, primeiro, o comportamento do Caleri como um profissional, né? Saindo do campo, mas ainda no ambiente do jogo. Vamos pegar o Caleri primeiro, então, para que a gente possa falar do que se representa, né? Para a imagem dele, para a imagem, enfim, do torcedor do São Paulo, do torcedor do Palmeiras, do torcedor do futebol de maneira geral. De acordo no próprio estatuto do torcedor, né, no direito desportivo, essa questão ética e comportamental ela é muito vista, né? Então, assim, o atleta ele é um representante do esporte por onde ele anda. A gente entende que ele acabou de sair de um jogo, estava com as emoções em alta, perder não é fácil, mas precisa saber perder. O atleta ele é treinado para isso desde a iniciação esportiva dele e ele não estava preparado naquele momento. Então, aquele comportamento que ele teve foi inaceitável, porque ele inspira pessoas, né? Ele representa o time dele, uma categoria. Então, aquele comportamento é inaceitável. E naquele momento, ele não conseguiu lidar com as emoções dele. É uma questão que a gente acabou de falar aí sobre os atletas profissionais, que eles acredito que eles não precisam trabalhar a parte emocional deles. E ele acabou, agora está sendo visto, né, dessa forma, por causa desse mau comportamento. E isso vai gerar para eles grandes transtornos. Então, assim, a gente não sabe em relação a patrocínio, geralmente não gosta de estar linkado à marca. Então, ou seja, se você for olhar igual uma bolsa de valores, o atleta ele tem essa visão hoje no mundo de negócio, ele começa o quê? Ser desacreditado. Né? Os grandes patrocinadores não querem ligar a marca a esse tipo de comportamento. Então, toda a ação gera uma reação. E eu falo sempre para os atletas, a gente não consegue controlar as emoções, a gente aprende a gerenciar. Você consegue entender e ter clareza de como você deve reagir. Então, você sentiu raiva, tudo bem, mas como você vai reagir, é isso que vai realmente impactar a tua história. E naquele momento ali, da forma como ele se comportou, o atleta, o Goto, né, que é o atleta do Palmeiras, que até agora está sendo reconhecido só como menino, mas é um atleta, ele se comportou muito bem. Inclusive, eu falei isso para ele. Ele não xingou, ele não foi para cima, ele poderia ter tido reação também. Porque ele não falou nada, né? Ele só estava registrando, né? Com o celular na saída dos jogadores. Sim, ele já tinha formado outros atletas profissionais, porque assim, ele está na base, então, querendo ou não, mesmo sendo de outro time,
é um atleta profissional. O atleta ele se inspira. Pô, eu vi o Caleri de perto, eu vi, né? Então, assim, eles se inspiram nisso. É tanto que ele estava ali quieto, não foi para as lives. Ele foi filmar, pô, eu vi os caras de perto. É bem aquela impressão que o atleta quer estar junto com o ídolo dele. E aí ele se surpreendeu com aquilo ali, mas ele se comportou muito bem, isso foi ótimo, né? Se assustou e tudo mais, e ele seguiu. Então, assim, ele vai responder por isso de várias formas. E quando você olha para a rede social, eu não estou falando do talento, não estou falando do atleta, do profissionalismo dele, isso é inquestionável, estou falando do comportamento dele nessa situação. Então, ele foi falando na rede social, a gente vai dar realmente um celular. Então, assim, os valores dentro da educação desportiva, ela precisa ser disseminada, ela precisa ser educada. Os atletas estão precisando de educação desportiva. Eles estão precisando dos ensinos básicos fundamentais que a Constituição exige para um ser humano, para uma sociedade. E o atleta, ele é uma referência de educação, de disciplina, de foco, de motivação. A gente olha para o atleta como se ele fosse um ídolo para a gente. Você vai numa festa, aquele ali é atleta. São pessoas diferenciadas. E se você não tiver essa diferenciação no seu comportamento, na sua educação, no respeito ao próximo, do qual, para você ser valorizado como uma marca, você necessita de uma torcida. Você necessita que as pessoas te respeitem, que te valorizem. Então, se o atleta não entende a dinâmica dele, se ele não entende lidar com o momento do erro, da derrota, como é que ele vai ser atleta? Como é que ele vai vivenciar isso? Então, isso é uma questão de falta de maturidade emocional. Então, os atletas precisam performar muito rápido. Né? Hoje, um menino com 13 anos já tem que estar num alto rendimento, mesmo sem estar preparado biologicamente. E a parte mental? Então, assim, ele consegue treinar bem, técnica, tática, físico, mas o mental não é treinado. E você vê claramente aí, ele e outros atletas, a gente pode falar centenas, né? O Adriano, o Imperador, o Ronaldinho Gaúcho, grandes craques, Edmundo, mas não tinha essa inteligência emocional, eles não conseguiam lidar com as emoções. Então, isso é muito importante. Graças a Deus, o Couto, ele está também, hoje, inclusive, a gente vai ter sessão, e eu vou cuidar disso, porque existe um impacto emocional dele. As pessoas não podem olhar para ele. Está travando aí, gente? Tá tranquilo. Para mim também está tranquilo. Olhar para ele como se fosse um menino do celular. Não, ele quer a história dele como o atleta do Palmeiras. O que ele comentou com você depois do que aconteceu? Então, eu liguei para ele, liguei para os pais, liguei para ele depois, e ele falou, olha, nossa, eu estou até agora sem entender nada, assim, foi tudo muito rápido, né? Eu fiquei sem ação. Então, ele não entendia que ia ter esse impacto, porque, inclusive, foram torcedores de São Paulo que filmaram. Não foi ele ele estava filmando o rosto, ele estava filmando os torcedores. E aí foram lá, o torcedor do Palmeiras, do São Paulo foi lá e pegou o celular, entregou na mão dele. Então foi algo muito rápido, inesperado. E aí quando o atleta ele pega na rede social e fala o seguinte, será reparado o telefone? Você começa a ver a questão de valores. Coisas estão sendo tratadas com a importância de pessoas. E ao contrário, pessoas serão sempre mais importantes do que coisas. Então ali não teve um pedido de desculpa, do reconhecimento que ele também era um atleta. Quem sabe lá na frente vão jogar juntos. Esse é o nosso objetivo. Então tem algo que precisa ser mudado. E precisa ser investido nisso. Educação desportiva precisa. Você vê hoje os atletas profissionais no jogo, eles não respeitam o árbitro. Eles vão para cima, eles vão agredir. Isso não existe, isso é inadmissível. E nós, como torcedores, pai e mãe, precisamos ser educados também. Eu vou para a beira de campo, eu vejo às vezes um pai ou uma mãe desrespeitando o filho do outro, mandando bater, né, incitando a violência. Então, assim, se a gente não tomar conta do esporte, ele vai parar de ser um espetáculo, parar de ser uma fonte de cultura, né, de entretenimento, de negócio.
Então é muito complexo e a gente precisa se atentar sobre esse assunto e tomar medidas. Verdade. O Bertolini está dizendo aqui que falta de inteligência emocional é falta de respeito. O Claudinho, nosso Claudinho está dizendo boa tarde para nós. O profissionalismo de vocês me faz parar para ouvir. Grande Claudinho. A Vivi Mendes está aqui, Samuel Nascimento, Alan do Karatê, está concordando aí. A Sueli, a mãe do Claudinho. Vivita falou que está travando, mas para mim aqui está tranquilo. Pode ser a Ele é internet. muito atleta meu. O Alan também é um treinador mental. O Bertolini, ele está na Polônia, é um atleta que está trabalhando comigo, um atleta profissional que também está trabalhando comigo. Legal. Deixa eu perguntar para você uma situação também que a gente comentou, até você participou nisso. Ele está aí. A turma está aí, esposa do Claudinho, a Sueli, isso aí. A gente comentou outro dia numa live, até você interagiu com a gente também, sobre a decisão de pênalti. É um caso que aconteceu também relativamente recente, mas é recorrente no futebol. Quando o Flamengo e o Atlético foram na disputa de pênaltis da Recopa, disputa maluca, né? O Atlético perdia, o Flamengo era para confirmar, não confirmava 4 vezes, né? O Flamengo não confirma. Aí, quando todos os 11 jogadores, inclusive os goleiros, batem os pênaltis, tem mais um para cada um naquela, né? Imagina a cabeça dos jogadores, daquele caminho ali do círculo central até a marca do pênalti. E aí o Atlético faz o gol com o Hulk, né? E o Flamengo não faz, porque o Gabigol não foi cobrado, quer dizer que o outro não teria que acertar. Mas aí o comentário geral é que o Gabigol, por tudo que ele representa, pelo que ele ganha, ele teria uma obrigação de se apresentar para bater o pênalti, porque ele não poderia, segundo esse comentário, vamos chamar assim, fugir da responsabilidade. Não é só o Gabigol, né? A gente já teve algum tempo, muitos anos atrás, aconteceu com o Bebeto na Espanha, né? Que não cobrou um pênalti, foi questionado da mesma maneira. Temos outras situações. Fala um pouquinho dessa situação aí, da análise de uma pessoa que lida com isso sem ser o torcedor que fica pé da vida até hoje. Por que o Gabigol não pegou a bola e foi bater aquele pênalti? Olha, tem vários aspectos que a gente pode olhar para comentar. Às vezes existe um acordo ali, né, que o técnico não tem clareza e não estipula quem vai bater o gol. Existe o pênalti, existe isso, então talvez a postura do treinador era muito importante nesse momento. Então o treinador, ele é o líder. Então se ele não deixa isso claro, se ele deixa ali para o atleta decidir, é muito mais complexo. Então precisa se assumir essa responsabilidade também. O treinador, ele tem esse papel de líder, né, de orientar e organizar o time. Agora, se o Gabigol, que a gente ouviu muito falar que ele pipocou, né? Se ele realmente não estava se sentindo confiante, eu acho que ele fez certo. Ele fez certo no sentido assim, se ele não está confiante, tem outra pessoa que está se sentindo confiante, tudo bem. Mas ele responde por isso. Sempre, você sempre vai responder. Porque o atleta, se ele está se sentindo inseguro, se ele está com medo de errar, é certo que ele não vai conseguir. Então, ele não quer se expor. Então, quando o atleta ele tem os seus medos, lógico que isso causa um impacto muito grande para ele, ele respondeu muito sobre isso. Eu até falei no dia, eu comentei isso, falei, gente, o atleta não é um robô, ele sente medo, ele se sente seguro. Mas eu acredito, depois eu fui ler sobre a matéria, fui ouvir vários questionamentos, me parece que não tinha ali a clareza do treinador colocar isso, olha, você que vai bater, então ficou todo mundo ali um esperando pelo outro, e ele poderia realmente não estar naquele momento confiante, e ele abriu mão disso. Isso acontece, você vê o tempo todo, na base isso é muito forte, o atleta ele está ali, treina bem na hora de competir na frente ali do gol, ele tem medo de errar e ele não tenta. Então, tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso. Então, eu acredito que foi mesmo por falta de clareza. É importante que o treinador seja um líder, que ele influencie, que ele organize e que ele tenha ali informações assertivas para que o atleta se sinta também seguro. Esse é um lado que a gente também precisa olhar e entender que impacta na mentalidade e no poder de decisão de um atleta.
Nós temos um caso emblemático, que nem é novo, mas até hoje é comentado, porque toda final que esse jogador está presente, alguém lembra do episódio, que foi o fato de, na Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva, no momento de uma cobrança de pênaltis, como capitão da seleção brasileira, ter chorado. E aí, o comentário quase que unânime, pelo menos na mídia, foi de que um capitão de seleção brasileira nunca poderia ter chorado num momento como aquele, ao contrário, ele teria que ter passado confiança para os jogadores por ser o capitão da equipe. O que você pode comentar sobre esse episódio, embora não recente, mais do que ele representa para quem trabalha diretamente nessa área? Então, essa questão do Thiago Silva, ele falou em várias entrevistas, ele não estava se sentindo confiante e não estava sabendo lidar com as emoções dele. Nesse momento, se você não souber gerenciar, existem 3 tipos de atitude. Você pode fugir, lutar ou paralisar. Então, ele teve ali naquele momento, aquele impacto, aquela adrenalina, ele sentiu aquilo de uma forma que ele externalizou por meio das lágrimas dele. Então, é um momento que ele conseguiu colocar aquilo ali para fora. Então, ele não estava se sentindo confiante e faz parte. Ele talvez não se preparou para isso, ele não conseguiu gerenciar as emoções dele. E na hora, quando as emoções começam a tomar lugar da razão para você tomar as decisões, geralmente, tudo que acontece depois fica muito bem afetado. Então, quando o atleta está ali competindo, ele toma decisão na emoção, geralmente não é positivo para ele. O que aconteceu com o Thiago vai ser um marco na vida dele. E eu espero que ele tenha entendido sobre essa questão emocional. Às vezes o atleta nem reconhece que foi isso. A falta de autoconhecimento é muito grande, e principalmente no mundo profissional. Eu tenho assistido os jogos, eu tenho ficado assim, pasma, com a postura dos atletas cada vez pior, emocionalmente falando. Poder de decisão hoje no futebol é muito tático, e você precisa estar com a sua racionalidade para tomar boas decisões, e isso não está acontecendo. Muitas das vezes está sendo prejudicando o time por essas questões mentais e emocionais. E aí a gente está vendo o que está se tornando aí o futebol, e é importante a gente falar sobre isso. Eu te agradeço por falar sobre isso, para ver se a gente consegue mudar esse cenário aí, que cada vez mais está ficando muito mais polêmico por essa questão emocional. Teve até uma entrevista que o Paulo Souza, né, do Flamengo, ele falou: o que faltou para o time foi mentalidade. Então, eles não sabem jogar futebol? Claro que sabem. Eles sabem jogar futebol, mas as habilidades mentais precisam ser desenvolvidas, e cada um precisa de uma forma específica, personalíssima. Se eu preciso mais de confiança, o outro precisa aprender a lidar melhor com desenvolver liderança, o outro é comunicação. Então, assim, cada um tem uma necessidade, e é importante que comecem a trabalhar a individualidade dentro da coletividade, para que possamos ter um time, possamos ter ali uma seleção, bons times, com consistência na performance. É verdade. E a gente não vai dar para a gente abordar todos os assuntos. Claro que a gente vai ter que marcar uma outra live. O Marcola aqui entrou, o Alisson, a Kainá Santos, não sei se essa é a pronúncia certa, o Alan do Karatê, o Rafael Fontes, né? É uma pena, né, que a gente... Você falou, né, e eu acho que realmente, principalmente hoje, com as redes sociais, essa questão, são 2 questões que a gente pode também abordar nessa reta final, né, que esse comportamento, infelizmente, não é do esporte, mas é levado para o esporte, né? Se a gente parar para pensar hoje, a gente teve aqui em Minas, mais recentemente, um campeonato que foi o clássico agora de sábado, Cruzeiro e Atlético, muito mais do que o resultado, que a vitória do Atlético era muito provável, realmente se confirmou, mas o que a gente percebeu foi um alívio, não só uma alegria, mas um alívio por o jogo novamente ter sido a decisão do Campeonato Mineiro, e as torcidas voltarem a dividir o estádio. E a gente não teve registro, graças a Deus,
de nenhuma violência. Enquanto a gente teve violência nos Jogos do Rio, lá em São Paulo, eles praticamente assumem que não vão dar conta de fazer o meio a meio, então coloca mundo de campo só para um, coloca mundo de campo só para outro. O que eu queria enfatizar com isso era que exemplos como o do Calé e outros exemplos é que dão a noção de que, por mais que esses atletas sejam, muitos deles midiáticos, eles não conseguem ter a noção que são exemplos, né? Quer dizer, quanto mais eles pisam na bola, menos a gente vai ter um estádio dividido meio a meio de torcida, né? É verdade, é verdade. Precisa se tomar essa decisão, né? E começar a educar tanto a torcida, a educação tem que começar na base, porque esses iniciantes do esporte que serão os nossos atletas profissionais do futuro. Esses iniciantes na base que serão de um pai, uma mãe e de um atleta. Então, a educação, a gente precisa investir em educação desportiva, a gente precisa entender qual é o papel do esporte na nossa vida, que traz para a gente aí alegria, a esperança, que traz para a gente a oportunidade. Se não mudar essa visão, o nosso esporte, os nossos atletas, a sociedade, ela vai ter cada vez menos bons jogos para serem assistidos. Então é importante que a gente fale sobre isso. Inclusive, dei essa sugestão aí, até na MBA aí da Suprema, porque vai ser algo que você gerir um esporte, gerir um evento, sem essa questão de mentalidade, pode colocar tudo por água abaixo. É verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta para a gente não estourar demais o tempo que já estourou, mas o Alisson está aqui, um abraço, Marcola, Ivana Valenga, Dalvan, nosso companheiro, a Elane, o Henrique. Deixa eu perguntar para você em relação à base ainda, que é uma questão sempre emblemática, polêmica, muitos defendem, muitos contestam, acham que é uma pessoa que não é legal, e você deve ter essa influência muito, principalmente da garotada do Neymar. Como você vê a influência dele, desse garoto que fala eu quero ser Neymar, né? Até que ponto que o comportamento dele polêmico, todo cara muito famoso é polêmico, né? É meio que inevitável. Mas teve a situação da Copa, em que ele ficou marcado por, de repente, simular faltas, e quem gosta do Neymar fala que ele apanha, que ele não simula, que ele é perseguido, mas na molecada, como é que você vê o efeito Neymar entre eles? Quando o atleta fala para mim que o ídolo dele é o Neymar, eu pergunto em qual aspecto. Em relação a talento, é nato, é maravilhoso você ter um ídolo para você modelar a forma que ele joga. Hoje o Neymar, eu vejo na minha percepção que ele está muito mais um atleta mídia do que um atleta realmente como ele iniciou, com aquele vínculo do amor ao sonho, né, de gerar realmente o objetivo e de viver ali do esporte. Então, se o atleta hoje, ele olha para o comportamento do Neymar, principalmente fora de campo, né, se ele se inspira nisso, se ele está criando uma ilusão para o mundo do atleta. Porque assim, o atleta ele quer performar só colocando cabelo bonito, aparecendo nas mídias, né, fazendo lives, postando questões que não tem nada a ver com esporte, bebida, na resenha, sabe, às vezes com comportamentos que não são adequados, andando na passada com a bolsinha. Então, assim, não é isso que um atleta deveria estar inspirando outros atletas, né, uma sociedade. Ele deveria estar ali com outras questões, mas hoje ele já não tem mais esse objetivo. O Neymar, ele só quer viver. Então, quando você assiste ali o documentário dele, só ele sabe tudo que ele passou para chegar até ali, né? O quanto que ele teve que abrir mão da adolescência dele, da juventude dele, e ele está querendo buscar isso hoje. Então, quando o atleta ele fala para mim que o ídolo dele é Neymar, eu falei, ok. Então, você vai pesquisar, você vai buscar o Neymar no início. Porque você também está no início. Querer ser Neymar, né, ter o que Neymar tem, você só vai conseguir se você for hoje esse atleta como ele foi. A gente precisa gerar consciência do atleta de como tudo começou, que não foi mágica. O que o Neymar hoje colheu foi fruto do trabalho dele, fruto do talento dele. Então, a gente precisa, por isso que os nossos atletas de base estão carentes de consciência.
carentes de informação, carentes de informação. E nós temos esse papel. Eu tenho essa missão hoje de gerar essa consciência de responsabilidade, de compromisso, para você ser um bom atleta, para você conseguir manifestar o seu talento da melhor forma possível. Então, o Neymar, ele tem sim, ele é uma referência no esporte, mas principalmente o Neymar de quando ele iniciou. Hoje, o Neymar, ele é muito mais uma referência para a mídia, para negócio, para business. Não é a referência do atleta em si que está buscando um posicionamento profissional. Tá certo. Angélica, a gente tem mais um monte de assunto, vai ficar aí a gente agendar uma Claro, próxima live. A Dan Abner, atleta aqui, Henrique, a Marcelina, meu para atleta sobrinho. também, entrou aqui mais cedo, acabou que eu não mandei um abraço para ela. Enfim, a gente vai ter certamente a oportunidade de voltar a conversar. Quem gosta muito também do tema de força mental, força emocional, e quem gosta de futebol, agora há pouco, né, o Benzema, que já tinha feito 3 gols contra o poderoso Paris Saint-Germain, do Neymar, do Messi e do Mbappé, fez 3 gols de novo, e o Real Madrid, lá no campo do Chelsea, ganha de 3-1 pela Copa Boa, dos Campeões. De cara, 0-10, a força mental do Benzema, além da cabeça, que ele sabe fazer gol de cabeça, que cabeça é essa? é verdade, é verdade. Ele tem realmente ali uma força mental, você vê bem expressiva. Olha o Matheus aí também. Matheus também é treinador mental, Matheus Louro. Grande amigo. Um beijo, amigo. Legal. Ivan, obrigada aí por essa oportunidade, de poder falar sobre mentalidade, poder falar sobre educação. Quero voltar aqui para falar sobre o meu livro também. Tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, vai ajudar o esporte, para que a gente consiga aí ter melhores posicionamentos e ajudar os nossos atletas da melhor forma possível, para que eles tenham ali, ó, liberdade só para jogar. Então, é importante a gente investir em educação desde a base, desde a iniciação esportiva. Com certeza. É um trabalho também que a gente sempre prega por aqui, né? A gente citou até no evento lá da Suprema que a gente faz parte do Panathlon Clube Juiz de Fora, e as bandeiras do Panathlon são justamente ética, disciplina, o fair play no esporte, né? Não ganhar a qualquer preço, né? Tem vários assuntos que a gente pode explorar mais depois com a Angélica. Sim, Obrigado pela sua disponibilidade, né? eu que E a gente, com agradeço. certeza, vai trocando as figurinhas aí. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos aí. Valeu. Foi a live, então, dessa quarta-feira, com o apoio do Classic, da Santa Casa de Juiz de Fora e do Projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens. Compromisso, então, quarta-feira a gente está trazendo sempre um convidado especial, encaixando aí dentro da agenda, depois a gente sobe para o canal nosso no YouTube, e quem acompanhou pode rever, quem não acompanhou tem a chance também de curtir lá no YouTube. A Elaine falou boa tarde, né? Mandou um abraço também para a Angélica, a Cris Figueiredo, o Stanley Silva, o Rodrigues, o Newton falou que foi muito legal, o Matheus Louro, que ela citou, a gente agradece a participação dele, o Felipe Fernandes, enfim, né? A gente vai sempre continuar defendendo, claro, cada um torcendo para o seu time, mas a gente que está envolvido também com eventos, seja na cobertura, né, seja participando de alguma forma, a gente sempre foca nisso, né? Da importância do capitão do time ter um comportamento legal, do treinador, né, não ficar fazendo aquela coisa desagradável do lado de fora. Claro que toda hora, uma hora ou outra, ele pode extravasar, nem tem como ser diferente, mas que ele tenha noção de que ele é um exemplo, né? A gente tem uma imagem que é aquela do Mano Menezes, um exemplo que a gente pega, infelizmente foi com ele, a hora que o lateral do outro time vai cobrar, o adversário vai cobrar uma lateral, o Mano Menezes vai lá dar um tapa na bola e o cara não cobra a lateral. Que papelão, né? Será que esses caras, quando chegam em casa, pelo menos de cabeça fria, não dizem que fazem papelão? O Abel do Palmeiras falou que sim. O Abel falou numa recente entrevista que tem vergonha quando ele assiste depois do jogo a quantidade de pataquada que ele fez do lado de fora. Tomara que todos possam ter essa vergonha e que no outro jogo se comportem melhor, todo mundo se comportando melhor, com certeza que o torcedor também vai se comportar melhor, e aí quem ganha é o esporte, quem ganha é o futebol, quem ganha é qualquer modalidade esportiva, e o esporte para ser o que ele sempre foi, né? Os valores do esporte que a gente gosta muito e vai sempre defender.
Legal? Obrigado, então, a você, à Santa Casa de Juiz de Fora, ao Plask e ao Projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens. Bom meio de semana, está chegando o fim de semana e aqui no Toque de Bola, você sabe, sempre tem alguma novidade. Valeu, obrigado pela companhia, até a próxima.